Dominar a arte de não ser sensível, de evitar a hipersensibilidade, é importante no desenvolvimento da consciência espiritual. Uma análise da psicologia da suscetibilidade mostra que ela é resultado de mal-entendidos, de complexo de inferioridade e de um ego desgovernado. A sensibilidade se expressa na falta de controle sobre o sistema nervoso. Um pensamento de ser ofendido percorre a mente e os nervos se rebelam contra isso. Ao reagir, algumas pessoas fervem interiormente de raiva ou sentimentos feridos e não demonstram a irritação exteriormente. Outros expressam as suas emoções em uma reação óbvia e instantânea nos músculos dos seus olhos e no rosto. Muitas vezes em uma réplica afiada de sua língua também. Em ambos os casos, ser sensível é tornar-se miserável e criar uma vibração negativa que também afeta negativamente os outros. Ser capaz de espalhar sempre uma aura de bondade e paz deve ser o motivo da vida. Mesmo que haja uma boa razão para ficar excitado por causa de maus tratos, aquele que, ao contrário, se controla em tal situação é senhor de si mesmo. É uma característica comum dos seres humanos serem melindrosos. E quando essa emoção irracional vem, ela cega os olhos da sabedoria. Mesmo que a pessoa sensível possa estar errada, ela se percebe pensando corretamente, agindo corretamente, sentindo corretamente. É quando a balança da ignorância cai da visão interior que se consegue medir exatamente os pontos bons e os pontos fracos de si mesmo e dos outros, sem o preconceito e a intolerância do ego emocional. A pessoa, então, adora apenas o que é bom e permanece transcendentalmente indiferente ao que é psicologicamente prejudicial. Muitas pessoas pensam que devem sentir pena de si mesmas quando são criticadas, e essa sensibilidade traz um pouco de alívio. Mas essas pessoas são como o viciado em ópio. Cada vez que ele toma a droga, ele fica mais impregnado do hábito. Seja tão firme quanto o aço contra a sensibilidade. Nunca seja sensível ou tenha autopiedade. Uma pessoa hipersensível frequentemente sofre em vão. Geralmente, ninguém tem ideia do que ela tem uma queixa ou muito menos do que ela é. Então, ele se sente ainda mais ferido em seu isolamento autocriado. Nada é conseguido remoendo silenciosamente. Alguma ofensa percebida. É melhor remover por autodomínio a causa que produz essa sensibilidade. Na minha juventude eu era muito sensível e, consequentemente, quem mais sofria fui eu mesmo. Foi um processo de autotortura. Por eu ser tão sensível, os outros pareciam se deliciar em pegar a minha cabra. Sua cabra é a sua paz. Que ninguém tire a sua paz. Meu desconforto não foi totalmente culpa da provocação dos outros. Foi também o resultado da minha própria sensibilidade aos seus comentários. Eu descobri que quanto mais eu discutia com as pessoas que me criticavam, mais elas ficavam satisfeitas. Por fim, decidi que ninguém seria capaz de destruir a minha paz. Eu decidi, deixe-os criticar o quanto quiserem. Fiquei indiferente às suas farpas injustas
intocado, como se estivesse morto. Eles logo perderam o entusiasmo de implicar comigo. E muitos se tornaram meus amigos e me seguiram. É inútil exigir gentileza e respeito dos outros. Você deve aprender a merecê-lo. Se você for sinceramente gentil e respeitoso com os outros e retribuir qualquer cortesia que eles lhe mostrem, você sempre será tratado com respeito. E não paralise a boa vontade dos outros sendo sensível quando eles oferecem críticas construtivas. Coopere sempre que alguém tentar ajudá-lo. O meu mestre, Swami Shri Yukteswar, era muito rígido comigo. Ele observou cada nuance dos meus pensamentos e me corrigiu livremente. Ele era duro às vezes, mas sempre era para o meu bem maior. Muitos não sobreviveram à sua rígida disciplina, mas eu fiz, e as palavras não podem agradecê-lo o suficiente por assumir a tarefa de moldar minha vida com sua sabedoria. Pessoas com espiritualidade bem desenvolvida podem ver claramente as falhas nos outros. Quando um bem-querente de visão clara tenta sinceramente ajudá-lo, essa pessoa não deve ser vista como alguém que deseja exercer um domínio sobre você, mas sim como alguém que está tentando lhe dar compreensão e força para ver e vencer as suas fraquezas. Você deve cooperar, seja cortês e gentil. E se você começar a cair no clima de suscetibilidade, controle-se imediatamente. Pessoas inteligentes, aquelas que possuem um verdadeiro entendimento, sempre deixam as pessoas não entendidas em paz. Eles não querem perder tempo e esforço dissimulando com aqueles que não têm ouvidos ou então vontade de ouvir. Dentro do meu coração, eu nunca me permito ficar sensível. Eu estou em paz comigo mesmo. E quando você não está em paz consigo mesmo, que você fica sensível. Isso é ser pequeno. Ser grande é ter um coração grande. Não importa o quanto os outros te machuquem. Essa é a maneira de viver. Não espere até amanhã. Comece hoje. A pessoa deve ser capaz de controlar o seu humor instantaneamente. Deixar o fogo da sensibilidade consumir o coração de alguém e mantê-lo ardendo lá queimará as fibras da paz interior. Uma pessoa sábia controla a sua sensibilidade, sabendo que nada mais é do que uma agência de Satanás metafísico, tentando destruir a paz da alma. Quando alguma coisa o aflige, não importa como você justifique a sua infelicidade, saiba que você está sucumbindo a uma sensibilidade indevida e que não deve se entregar a ela. A sensibilidade é um hábito não espiritual, um hábito nervoso, um hábito destruidor da paz que tira o seu controle sobre si mesmo e rouba a sua felicidade. Sempre que um estado de sensibilidade visita o coração, a sua estática impede que você ouça a divina canção da paz curadora que toca dentro do rádio da alma. Sempre que a sensibilidade aparecer, tente imediatamente dominar essa emoção. Há uma diferença entre sensibilidade emocional e sensibilidade espiritual. Aqueles que são espiritualmente sensíveis são vigilantes com os seus próprios sentimentos e são agudamente perceptivos dos sentimentos dos outros. Mas eles permanecem distantes
das perturbações dos impulsos psicológicos. Assim como a manteiga pode flutuar na água e permanecer inalterada, não diluída por seus arredores, mas a sensibilidade sensível é como um fantasma que o persegue. Isso tortura o seu sistema nervoso e faz você sentir que o mundo inteiro está cheio de inimigos. A pessoa de extrema sensibilidade muitas vezes culpa totalmente os outros pela dor que sente. Ele deve tentar entender que sua dor é auto-infligida. É melhor culpar-se por ser hipersensível do que ficar zangado com os outros. Ninguém deve pegar você de mau humor. Silenciosamente, corrija-se. Se necessário, esconda-se em um quarto longe dos outros até que a febre da sensibilidade desapareça. O rosto é o refletor do seu interior. O coração, a fonte dos sentimentos, é a base dessa reflexão. O seu rosto deve ser um sermão inspirador. O seu semblante deve ser um farol para os outros seguirem. Um farol pelo qual as almas naufragadas possam encontrar o caminho para a segurança no porto da paz. Seu rosto deve ser um altar onde reina a paz, onde reina Deus, onde todos os devotos da bondade psicológica se reúnem para invocar o Deus Todo-Poderoso da paz e do amor. Pai Celestial, nos abençoe para que possamos estabelecer o templo da pureza em nós mesmos, dentro de nossos corações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Que o nosso semblante seja um altar iluminado da tua paz e amor. Ciúmes, raiva, medo, todos os impulsos físicos e mentais negativos que levam os seres humanos a fazer o mal, de onde eles vêm? Muitos dizem que são de origem psicológica, mas eu digo que eles vêm da força do mal. Existem duas forças nesse mundo, as boas e as más. Onde quer que haja o bem, também há o mal. O homem, dotado de independência e livre-arbítrio, sofre as consequências dos seus atos errados. Mas não é o Criador dos agentes que influenciaram esses erros. As plantas não cometem nenhum mal e, no entanto, sucumbem às doenças. Os animais que são governados pelo instinto, sem consciência do mal, sofrem de forma semelhante. Lado a lado com todo o bem, há um mal correspondente. Deus cria a luz do sol e a força do mal cria tempestades e secas destrutivas. A bela flor floresce e é destruída por insetos. Deus diz para amar. A força do mal diz para ficar com ciúmes. Você tem justificativa para ferir e enfraquecer um oponente. Não dê ouvidos a esse poder sombrio. Isso não é você. O ciúme, a raiva, o medo são criações da força do mal. Reconhecendo essa força como um poder consciente, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Sempre que a voz do ciúme, do medo ou da raiva falar, lembre-se de que não é a sua voz e ordene que ela desapareça. Mas você não conseguirá expulsar esse mal, por mais que tente, enquanto você der a esse sentimento negativo um porto seguro em sua mente.
Elimine o ciúme, o medo e a raiva de dentro, para que toda vez que um impulso maligno lhe diga para odiar e ferir, outra voz interior mais forte lhe diga para amar e perdoar. Ouça essa voz. Imagine só, se pudéssemos tirar do mundo o egoísmo, a inveja, a raiva, não haveria guerras. Mas esses perpetradores destrutivos são tenazes. Eles lutam constantemente com bondade pela supremacia. Deus fala de paz e a força do mal incita a inquietação e a discórdia. Deus está tentando te induzir a ações de amor e a força do mal está tentando atraí-lo para lutar. Você é um agente livre. Você pode escolher como quiser. Sempre que você está com ciúmes, você está em conluio com a ilusão cósmica de Satanás. Sempre que você está com raiva, Satanás está guiando você. A voz do medo é a sua voz maligna. Mas sempre que você está cheio de amor e perdão, Deus está com você. Ajude-o a trabalhar através de você. Ele não pode fazer isso a menos que você o ajude. Os seguidores de Satanás têm apenas uma recompensa, a miséria. Os seguidores de Deus têm uma paz feliz. Ele encontra a paz que me conhece. Como o Senhor infinito da criação e como o bom amigo de todas as criaturas. Preste atenção à voz do amor interior, do amor ao vivo. Pratique-o dentro e fora. Onde quer que você vá, dê amor, dê compreensão. Torne-se como uma flor cuja fragrância domina os vapores nocivos do ciúme, do medo e da raiva. Espalhe a fragrância do amor divino e da amizade a todos com quem você entrar em contato. Aqueles que refinarem a sua sensibilidade espiritual sentirão o despertar da consciência crística universal no seu amor em expansão. Cultive-o primeiro praticando a piedade com as pessoas ao seu redor. Sempre pense nos outros antes de si mesmo. Seja um amigo altruísta de todos, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos íntimos, de todos que encontrar no seu dia a dia. O requisito para a amizade é a aceitação da individualidade de cada um. Duas almas de caráter diferente, conduzindo a carruagem da vida para um objetivo comum. A verdade deve ser o padrão sobre o qual um relacionamento é baseado. E não importa o que se diga, mesmo que seja para disciplinar ou discordar, deve ser dito com amor, nunca com dureza ou mesquinhez. O dever dos amigos é ajudar continuamente uns aos outros a se desenvolverem. Quando as almas buscam o progresso juntas em Deus, então a amizade divina floresce. Se as qualidades do coração são espiritualizadas e aperfeiçoadas com amigos sinceros, e esse círculo de amor é expandido até ser todo inclusivo, então encontra-se o amigo de todos os amigos, o divino amigo, por trás de todos os relacionamentos. Enquanto o amor de Deus une, os impulsos negativos da força do mal dividem e destroem. Grande destruição é causada pelo ciúme e os seus companheiros, o medo, a raiva e o ódio. As relações humanas são devastadas, lares são desfeitos, vidas são destruídas.
O ciúme prenuncia o fim da felicidade. Primeiro naquele que o abriga e depois nos outros, que são os objetos da sua vingança. Até mesmo espectadores inocentes, como os filhos de lares, são desfeitos. O ciúme existe em toda parte. Ele é um perigo sempre presente para todas as relações humanas. Eu já vi isso muitas vezes em ação nesse mundo. Todos querem o bom cargo na empresa, mas poucos querem se esforçar para merecê-lo, ou então assumir a responsabilidade que vem junto. A natureza divisiva do ciúme transforma um céu de harmonia em um inferno de discórdia. Uma pessoa ciumenta pode gerar tantos problemas. Sempre que possível, tente evitar dar motivo de ciúme a alguém. Saia do seu caminho, se necessário, para criar mais compreensão. O ciúme vem de um complexo de inferioridade e se expressa através da suspeita e do medo. Significa que a pessoa tem medo de não se manter nas suas relações com os outros. Sejam elas relações conjugais, filiais ou sociais. Se você sente que tem motivos para ter ciúme de alguém, por exemplo, se tem medo de que a pessoa que você ama esteja transferindo a sua atenção para outra pessoa, primeiro se esforce para entender se há algo faltando dentro de você. Melhore a si mesmo. Desenvolva-se. A única maneira de manter a afeição ou o respeito do outro é aplicar a lei do amor e merecer esse reconhecimento pelo autoaperfeiçoamento. O amor e as suas contrapartes nunca podem ser adquiridos ou preservados por exigências, mendicância ou então suborno. Eu tenho observado como algumas pessoas se comportam perto de pessoas ricas ou então de pessoas influentes. Uma vez eu disse a um príncipe na Índia: você acha que essas pessoas que ficam te cortejando realmente amam você? E ele respondeu que sim. Mas eu os via sob uma luz totalmente diferente, então eu o adverti. Pare de lhes dar dinheiro e presentes e você vai descobrir se eles não são sinceros. Eles zombam de você com as suas lisonjas. O verdadeiro amor não pode ser comprado. Para receber amor, é preciso dá-lo livremente, sem nenhuma condição. Mas em vez de seguir essa regra, a pessoa insegura recorre ao ciúme. Isso deixa a pessoa amada com raiva e, portanto, anula o seu próprio propósito. O ciúme, então, responde à raiva com um desejo de contra-atacar. Mas sempre que alguém quer prejudicar o outro, ele acaba se machucando ainda mais. Os maus atos têm sua origem em maus pensamentos. Esses parasitas mentais cáusticos comem a própria fibra do ser. Eles queimam e destroem a paz interior. E a paz interior é a maior riqueza de uma pessoa.